Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo aquilo que o velho Adão introduziu na terra fica para trás. Olá, é uma alegria muito grande entrar no seu lar, na sua casa, com este programa especial para abençoar a sua vida, para encorajar você, para trazer ânimo ao seu coração. A Bíblia diz, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um alto funcionário do Império Romano, estava na Palestina, vivendo na Palestina, e o texto diz que era um homem temente a Deus, dava esmola aos pobres, fazia boas obras, e veio um anjo dos céus falar com ele, dizer o seguinte: vá, converse com Pedro, envie alguém para trazer o apóstolo Pedro até você, e Pedro vai dizer a você sobre a palavra da salvação. Esse texto diz que as nossas boas intenções, as nossas boas obras, as nossas dádivas não nos dá direito à nossa salvação, a salvação da nossa alma, mas sim a palavra de Deus. E é por isso que estamos aqui, para trazer a você a palavra da salvação, a palavra da fé, a palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí no seu lar, na sua casa. Como vimos agora, quem salva, quem traz salvação na sua vida, na sua casa, é Jesus Cristo. Por isso estamos aqui. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós temos um programa bem gostoso, bem dinâmico para você. Agora vamos ter uma música cristã, uma música evangélica para o seu elevo espiritual, para erguer você e não deprimir você. Logo depois, vemos com uma palavra tremenda de Deus para a sua vida. A Bíblia diz. Logo após essa ministração, essa palavra, nós voltaremos para orar por você, para abençoar a sua vida. Fique aí, Deus tem algo especial para a sua vida. Eu quero compartilhar com você, o título da ministração é A Bíblia Diz. Eu quero ler o texto de Apocalipse, capítulo 1, 4, 5 e 6. O texto diz: João, o apóstolo João, que está escrevendo às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz, daquele que era, daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reis e sacerdotes
para servir seu Deus e Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Você precisa aceitar a palavra. Você precisa corresponder à palavra. Ela está falando a seu respeito. Isso aqui eu estou lendo a sua identidade. Amém, querido? Aleluia. Eu e você existimos para efetuar mudanças. Eu e você existimos para efetuarmos mudanças. Olha o versículo 5 de Apocalipse 1. Eu quero ler só uma frase do versículo 5. Ele nos ama. Essa frase diz que eu e você existimos para realizarmos mudanças. Quando você tem certeza que Ele te ama, se a circunstância for adversa, problemática, difícil, dolorida, essa circunstância não influencia você, porque você sabe que Ele te ama. É você quem vai mudar essa circunstância. Você, ao saber, ao estar convencido que Ele te ama, você desenvolve habilidades espirituais para transformar a adversidade em bênção. Deixa eu repetir isso. Quando você está certo, convicto de que Ele te ama, você tem habilidades espirituais para transformar as adversidades em bênçãos. A escassez e a abundância, a aridez em vales férteis, vales úmidos. Você tem R$1 milhão na sua conta bancária. Você sabe que Ele te ama. A sua conta bancária tem alguns centavinhos. Você sabe que Ele te ama. Vamos ler Apocalipse 1, versículo 4. Primeiro pensamento, a realidade. Queridos, eu quero falar de uma realidade. Isto é assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz, amém? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte daquele que era, que é e que há de vir. Esse texto está falando que Deus, Ele é atemporal. Esse texto está dizendo que Deus, Ele não sofre a influência do tempo. Esse texto está dizendo que Deus está acima do tempo, acima do sol. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Esse texto está dizendo que Ele olha para você agora, nesse instante. Ele vê você sendo gerado no ventre da sua mãe. Ele vê você agora. Ele vê o último dia que você viverá sobre a terra. E Ele vê você eternamente na presença do Pai. Ele vê você no mesmo instante. Deixa eu mostrar para você um texto. Atos capítulo 1, versículos 9 e 10. Atos 1, 9 e 10. Esse texto fala quando Jesus ressuscitou e Jesus estava sendo elevado. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, 11. Que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Olha esse texto, por gentileza, Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estou ensinando você a crer corretamente. Em minha visão, disse Daniel, em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem. A expressão filho de homem ou filho do homem refere-se a Jesus. Vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença.
Queridos, esse texto diz que Daniel estava lá na glória, lá no céu, e de repente ele olha nas nuvens o Filho do Homem, Jesus, vindo. Mas como Jesus vindo, se Daniel estava 610 anos antes de Atos capítulo 1? Daniel estava 610 anos antes e viu Jesus subindo. Eu vi ele vindo. 610 anos depois, os discípulos viram ele subindo. Olha o texto de Apocalipse capítulo 5, de 3 a 5. Apocalipse 5. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele, para esse livro. Eu chorava, disse João. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Olha o versículo 5. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Já venceu. Para abrir o livro e os seus 7 selos. Versículo 6. Depois vi um cordeiro. Quem que é esse cordeiro? Jesus. Quem que é esse cordeiro? Jesus. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Então vi o cordeiro no trono. Só que essa visão de João foi 60 anos depois que Jesus foi recebido e ocultado entre as nuvens, pelas nuvens. Mas João não estava ali embaixo vendo Jesus subir? Estava. João não estava 60 anos chorando e de repente ele viu Jesus lá? Sim. Mas Daniel não viu ele 610 anos antes? Sim. Percebe que ele é aquele que era, que é e sempre será? Percebe que não existe tempo para Deus? Se você crer de forma correta, você alcançará resultados corretos. Assim a Bíblia diz. Deixa eu explicar melhor, você não está entendendo. Não cabe mais na sua mente: Deus está demorando. Ele não sabe o que está falando. Deus, estou aguardando isso há 10 anos, Deus. Ele não sabe do que você está falando. Quando você diz assim: Deus, a partir de agosto, eu quero dar um tempo maior na sua obra. Ele não sabe o que é a partir de agosto. Deus, o ano que vem, em 2015, eu quero trabalhar na sua obra, quero fechar minha empresa, vou me aposentar. Ele fica olhando para você e diz: o que você está falando? Deus não é regido por épocas, por tempos, por estações. Deus está acima do sol. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Quando você chega na frente do espelho e diz: Senhor, estou envelhecendo, Ele diz: do que você está falando? Está escrito: enquanto o homem exterior envelhece, o interior se renova a cada dia. Aleluia! Aleluia! O texto diz: do soberano dos reis da terra. Nós somos esses reis da terra. Você é rei. Você é rei. Ele te vê como rei. Ele te vê como rei. Nos lavou no seu sangue. Eu e você fomos lavados no sangue do Senhor Jesus. Que coisa tremenda isso. Queridos, o que foi que afastou o homem do Éden? Foi o pecado. O que foi que afastou o homem lá do Éden? O pecado. O homem lá no Éden, ele tinha 2 funções. Ele tinha 2 papéis. Ele era rei e ele era sacerdote. Rei e sacerdote. Rei porque ele dominava sobre tudo o que Deus havia criado.
aves, peixes, animais. Ele governava, ele dominava sobre toda a terra, ele era rei. Se Deus permitir, na próxima semana eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Algo tremendo, tremendo, tremendo. E ele era sacerdote porque ele entrava todo dia na presença de Deus, ele conversava com Deus, ele tinha comunhão com Deus. Queridos, o Éden, o jardim no Éden, é um tipo de santíssimo lugar, é um tipo do santo dos santos, onde o homem tem comunhão com Deus, acesso livre à presença de Deus, se relacionava com Deus, como rei e como sacerdote. Quando o pecado entrou na vida de Adão e Eva, eles foram expulsos do Éden, foram expulsos da presença de Deus por causa do pecado. Se você se lembra da mensagem que eu mencionei, eterna redenção, ali eu falo que quando o homem saiu, quando Adão saiu, agora ele tinha que tirar da terra o seu sustento com muito esforço, com suor. Lá no Éden, ele tinha tudo, a prateleira, o mercado estava cheio, ele podia simplesmente usar quanto quisesse, ilimitado, estava à disposição dele, como rei, estava à disposição dele todo o suprimento, mas por causa do pecado, agora então ele consegue o suprimento, mas com muito esforço, com muito suor. Mas ele não tinha mais acesso à presença de Deus. Como sacerdote, ele não podia se aproximar mais de Deus, porque ele havia pecado. E o pecado o afastou, o lançou fora da presença, fora do jardim. Vocês se lembram quando Jesus chega na sinagoga? Estava um homem ali na sinagoga, em Jerusalém, com a sua mão seca, atrofiada, mão ressequida, atrofiada, lembra disso? Depois você lê em casa então. E aí Jesus manda aquele homem vir e ficar em pé no meio da sinagoga, da reunião, no templo, ali, não era o templo, né, mas a reunião. E Jesus diz: estenda a sua mão. E o homem então, ele estendeu a mão. E a mão foi restaurada, ela ficou perfeita como a outra. O que Jesus estava nos ensinando ali? Que ele tem poder para curar, para isso, para aquilo, estava dando um show? Era isso? Não. Jesus estava dizendo que quando Adão foi criado, ele tinha duas mãos. A mão de rei e a mão sacerdotal. As duas mãos perfeitas. Por causa do pecado, uma mão secou, atrofiou. E aí o homem só tinha uma mão, como rei, para governar. E o fazia de uma forma inábil. Ele não tinha habilidade para mudar as circunstâncias. Você tem habilidade para mudar as circunstâncias. Você não é vítima. As coisas estão ao seu redor exatamente como você crê. As coisas estão ao seu redor exatamente como você crê. Tenta bater palma com uma mão só, assim. Uma mão só. Faz um sonzinho xoxo, né? Agora com as duas mãos. Rei e sacerdote. O pecado deixou o homem com 10% do seu potencial, da sua capacidade. Mas esse texto diz que ele nos lavou no seu sangue. Eu e você fomos lavados e purificados no sangue de Jesus. Os nossos pecados foram tirados. Eu e você nos tornamos santos. Fomos santificados no sangue de Jesus. Por isso eu e você somos justos, retos, perfeitos, e nenhuma condenação existe contra as nossas vidas.
Quantos vieram aqui para receber uma bênção? Não, você não veio aqui para receber uma bênção. Você veio aqui porque você já é uma bênção. Você já é um abençoado. Você já é um bendito, um abençoado de Deus. Você já é rei e você já é sacerdote. Ele já nos constituiu. Esta é a obra de Jesus. Ele nos constituiu. Aquilo que Adão perdeu no Éden, Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como sacerdote, segundo ponto, sacerdote. Como sacerdote que somos, nós temos um papel, nós temos uma função, nós temos uma atribuição sacerdotal. Nós somos sacerdotes. Amém? Hebreus, capítulo 9, versículo 1. Eu quero ler cuidadosamente esse texto com você, por gentileza. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Na primeira aliança você só podia adorar no tabernáculo. Fora do tabernáculo não podia adorar. Fora do templo não havia adoração. Versículo seguinte, 2. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada lugar santo. Estavam o quê? Candelabro, a mesa com os pães da presença ou da proposição ou pães asmos. Quantas mobílias ele coloca aqui no lugar santo? Aqui no lugar santo, quantas? Não. Quantas que ele coloca ali? O que tinha ali no lugar santo? Candelabro e a mesa. 2. Só que no Velho Testamento tinha 3. Tinha o altar de incenso. E aqui ele coloca duas mobílias. A mesa e o candelabro. Onde ele coloca o altar de incenso? Versículo 3. Por trás do segundo véu, o primeiro véu que entrava no lugar santo, o segundo véu para entrar no Santo dos Santos. Então, por trás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos. Versículo 4. Onde se encontravam o quê? O altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Aonde é que ele coloca o altar de incenso? Mas o altar de incenso não estava no Santo dos Santos. Coitado do escritor aos Hebreus, né? Ele nem sabia o que estava falando. Tem um erro aqui. Tem ou não? Não. Ele sabia o que estava falando? Sabia. Olha o que diz Êxodo, capítulo 30, versículo 6. Êxodo 36. Êxodo 36. Coloque o altar em frente do véu, é o altar de incenso. Em frente do véu, que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ela, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar. Todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, colocar azeite na lâmpada, e também quando acendê-las ao entardecer, será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Versículo 9. Não ofereça nesse altar nenhum outro tipo de incenso. Não ofereça nenhum tipo de incenso nesse altar. Agora olha o versículo 34, capítulo 30, 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas. Quais? Estoraque, ônica e gálbano. Quantas? Especiarias aromáticas com incenso puro, de cada uma delas peso igual. Peso igual. Olha o que está escrito, por gentileza, Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Apocalipse 4, 8. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao seu redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não tem descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra
e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Quantos elementos compunham o incenso lá no Velho Testamento? 3. Vocês lembram quais são? Estoraque, ônica e gálbano. 3. Quando esses seres viventes adoram o Senhor, eles dão o que para o Senhor? Glória, honra e ação de graças. Eles estavam fazendo o que ali? Queimando incenso. O incenso era composto de 3 substâncias, de 3 elementos. Aqui nós temos o incenso do Antigo Testamento. O incenso do Antigo Testamento. Eu tenho certeza que você está sendo edificado, abençoado com essa programação. E por isso nós estamos aqui. Nessa hora então nós queremos orar a Deus, queremos conversar com Deus, para que o favor de Deus, a graça de Deus, chegue ao seu coração, chegue à sua vida. Pai Celestial, obrigado. Obrigado por centenas e centenas de pessoas que estão conectadas conosco através desta programação. Senhor, esse tempo de comunhão, onde nós levamos a Tua presença, a Tua palavra. Pai, nesta hora, toque esse coração, talvez aflito, triste, pesaroso. Toque, Senhor, este coração que precisa de um renovo, de um alívio, de uma paz. Espírito Santo de Deus, visita esse lar, visita essa família, visita essa casa. Senhor, nós declaramos saúde no físico, saúde na alma, saúde no espírito. Pai, com gratidão nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora pela manhã, às 9h30, nós temos a nossa celebração, o nosso culto. Se não for possível ver agora pela manhã, venha às 6 horas da tarde. Às 18 horas, temos uma programação especial de Deus para a sua vida, para a sua família. Deus abençoe você. Permitindo Deus, voltaremos no próximo domingo, neste mesmo horário. Fique na paz de Cristo Jesus. Para os pregadores, evangelistas, missionários, fiéis, para aqueles que querem saber sobre a vida e sobre a palavra de Deus, que querem respostas não só das perguntas pequenas, mas das grandes questões que realmente importam. Para você, filho, pai, mãe, dona do lar, artista, comerciante, empresário, empregado, para você que sabe que a Bíblia é mais que um livro, que sabe a real importância de seguir no caminho de Jesus. Não importa se você é jovem ou idoso, Ele está em tudo que você vê, no que você sente e no que você sabe que é a verdade da fé. Ouse viver para Cristo. Fateme, um novo conceito em teologia à distância.